Hoje, a gente vai mergulhar numa mudança que está acontecendo agora na medicina. É sobre uma população de sobreviventes que não para de crescer e que está basicamente redesenhando as fronteiras entre a cardiologia pediátrica e a de adultos. A ideia central é essa aqui. O sucesso da cardiologia pediátrica nas últimas décadas foi tão grande, mas tão grande, que salvou incontáveis vidas. Só que esse sucesso todo acabou criando um desafio completamente novo. Pela primeira vez na história, a gente tem mais adultos do que crianças vivendo com defeitos cardíacos de nascença. E os riscos aqui são altíssimos. Para se ter uma ideia, esse número representa o quanto o risco de morte súbita cardíaca aumenta para esses adultos em comparação com a população geral. É um risco de 25 a 100 vezes maior. Isso deixa bem claro porque um cuidado especializado, contínuo, não é só uma boa ideia, é uma necessidade absoluta. Ok, vamos começar a entender isso melhor. Nossa primeira parte é sobre essa nova geração de sobreviventes. A gente vai ver como essa história de sucesso também trouxe uma série de desafios bem complexos. O ponto crucial aqui é que não dá para colocar todo mundo no mesmo barco. A documentação original fala que essa população é heterogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que a anatomia do coração, as cirurgias que a pessoa fez na infância, a fisiologia dela hoje, tudo pode ser completamente diferente de um paciente para o outro. Por isso que um tratamento padrão simplesmente não funciona e é por isso que diretrizes especializadas são tão importantes. Vamos avançar um pouco, agora a gente vai falar de um período que pode ser bem perigoso, conhecido como a lacuna no cuidado. É aquele momento crítico de transição, sabe? Quando o paciente sai do sistema pediátrico e precisa entrar no sistema de adultos. Mas por que essa lacuna existe? Bom, as diretrizes mostram que as barreiras são do próprio sistema. Falta educação, tanto para os pacientes entenderem o que precisam, quanto para os médicos que não são especialistas na área. Faltam recursos para ajudar nessa passagem de bastão, não tem programas especializados suficientes e, para completar, ainda tem toda a questão de grana e de plano de saúde. E se a gente olhar para o processo de transição em si, a coisa fica ainda mais complicada. Simplesmente não existe um sistema para identificar todo mundo que precisa dessa ajuda. Não tem material educativo padrão, faltam profissionais para guiar o paciente e, pasmem, a gente nem sabe direito como medir se uma transição deu certo ou não. São justamente esses problemas que as novas diretrizes tentam resolver. Diante de tanto desafio, a solução proposta é bem clara. A resposta está em criar programas de cuidado especializados que sejam totalmente integrados. Isso significa times com vários especialistas, cardiologistas, cirurgiões, enfermeiros e outros, todos com experiência em doença cardíaca congênita em adultos, trabalhando juntos de forma colaborativa. Certo, então vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas. Nessa sessão a gente vai ver por dentro das novas diretrizes, que funcionam como se fosse um mapa super moderno para os médicos que cuidam desses pacientes. Para a gente continuar, é importante entender um termo-chave, cianose. Sabe aquela cor meio azulada na pele? Acontece por falta de oxigênio no sangue. É um desafio bem sério para alguns desses pacientes, e as diretrizes trazem planos de ação detalhados para lidar com isso. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Em vez de ser só um monte de texto, as diretrizes trazem ferramentas práticas como este fluxograma. Ele mostra um passo a passo bem claro para lidar com a hiperviscosidade, que é uma complicação da cianose. O médico pode seguir esse guia e tomar decisões rápidas e eficazes. Transforma algo super complexo em algo prático. Essa comparação é fascinante porque mostra como a medicina evolui com as novas evidências. Olha só a mudança de 2018 para 2025. Onde antes uma intervenção era razoável, agora ela deve ser realizada. Essa troca de palavras pode parecer pequena, mas ela reflete uma confiança muito, mas muito maior, baseada em novos dados. Outra coisa super moderna nessas diretrizes é a atenção dada à genética. Agora, a avaliação genética é vista como algo razoável para quem tem histórico na família. E isso não é só curiosidade, não. Ajuda a guiar o tratamento, a avaliar os riscos para os filhos e até a procurar outras condições de saúde que possam estar ligadas à genética. A insuficiência cardíaca é sem dúvida uma das maiores ameaças. Mas aqui vem a parte complexa. Os tratamentos padrão, aqueles que foram desenvolvidos para a população geral, não podem ser simplesmente aplicados aqui. A anatomia e o funcionamento desses corações são tão únicos que os dados de outros estudos não valem, exigindo uma abordagem muito mais personalizada. Agora, vamos para a próxima parte. Vamos conectar todos esses detalhes médicos com uma experiência que todo mundo entende. Planejar uma família. E é exatamente aqui que ter um cuidado especializado faz toda a diferença do mundo. A pergunta é bem direta e super importante.
Afinal de contas, o que é que torna a gravidez um evento de alto risco para algumas pessoas com doença cardíaca congênita? E a resposta está na fisiologia. A gravidez exige demais do sistema cardiovascular. O volume de sangue aumenta muito, a quantidade de sangue que o coração bombeia também, a resistência dos vasos muda. Para um coração que já tem uma estrutura diferente, essa sobrecarga pode ser demais, levando ao que os médicos chamam de descompensação hemodinâmica. Essa tabela das diretrizes é bem clara e lista algumas das condições de maior risco. A gente vê aqui fisiologia de Fontan, ou um ventrículo direito sistêmico, que não funciona tão bem. Ter essa lista deixa óbvio por que um aconselhamento antes de engravidar e um planejamento cuidadoso não são só uma boa ideia, são essenciais para a segurança. Então, qual é a abordagem recomendada? É uma abordagem proativa e de equipe. Primeiro, um time de especialistas dedicado. Segundo, um plano de cuidados detalhado, tudo por escrito. E terceiro, uma decisão bem informada sobre o parto. Lembrando que, com o acompanhamento certo, a maioria pode ter um parto vaginal seguro. A palavra-chave aqui é preparação. Na nossa última parte, vamos olhar para frente. O que vem aí para o cuidado desses sobreviventes? Porque essa é uma área da medicina que não para de evoluir, e bem rápido. Uma das coisas mais interessantes dessas diretrizes é que elas são bem honestas sobre o que a gente ainda não sabe. Qual é a hora certa para uma cirurgia de válvula? Como os remédios comuns para o coração funcionam nessas anatomias tão diferentes? Como a inteligência artificial pode ajudar? Isso mostra que o progresso na medicina é uma jornada, não um ponto de chegada. E essa citação do próprio documento é simplesmente fundamental. Ela lembra a gente que as diretrizes são ferramentas, não são regras de ferro. A experiência do médico e a situação única de cada paciente sempre vem em primeiro lugar. O julgamento clínico é e sempre será insubstituível. Resumindo, a grande mensagem é esta. Para os adultos que vivem com doença cardíaca congênita, não existe uma linha de chegada. Cuidar da saúde é uma maratona que dura a vida inteira, e essas novas diretrizes são o roteiro mais completo e atual que existe para essa jornada. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Conforme a medicina avança e cria mais e mais sobreviventes, como é que nós, como sociedade e como sistema de saúde, vamos nos adaptar para garantir que cada nova geração possa viver uma vida não só mais longa, mas também plena? É um desafio que nasceu do sucesso.